esse vídeo está repleto de spoilers, né? Eu vou botar esse aviso no começo. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise da crítica política na nova série da Netflix, Round 6. Então, se você tem interesse na série, no tipo de assunto, vem comigo e vamos lá. Pessoal, essa série ela vai apresentar vários caminhos de análise do espectro político entre esquerda e direita, né? O que é mais socialismo revolucionário, capitalismo selvagem. Então, depende da cena e de quem está analisando, vai poder tirar interpretações próprias a respeito disso, beleza? A série vai ser escrita entre os anos de 2008 e 2010, né? Vai passar aí anos sendo rejeitada. Então é um período político mundial e econômico, né, que a gente viveu a crise de 2008, né, que foi a crise da especulação imobiliária dos Estados Unidos. Isso gerou um crash na Bolsa Mundial e foi gerando crise econômica e crise política. Que a gente está sempre em crise, né? Então não influencia tanto. Mas o personagem principal, né, que é o Jin-Hong, ele é uma pessoa pobre que não deu certo na vida. Ele era operário de fábrica, participou de uma greve operária onde ele perdeu um colega. Então ele vai ter toda a trajetória do herói dele construída, né, o background dele em cima disso. Ele é um pai de família que não tem a guarda da filha, que o padrasto tem dinheiro, então ele é sustentado pela mãe, né, tudo que dá errado. Não é uma pessoa muito inteligente, ele é indeciso, ele não teve uma boa formação na escola. E a oposição dele vai ser o cara que cresceu no mesmo bairro e aproveitou todas as oportunidades que a meritocracia oferece, e vai ser o gênio do bairro, né, que é o Sang-ho. E esse Sang-ho, em oposição ao Ji-Woo, ele deu certo na vida, ganhou muito dinheiro, né, se sobressaiu, virou empresário, só que em algum momento da vida ele incorreu em fraudes bancárias, em corrupção, em desvio de verba, sonegação de imposto, né, que é o lado onde a ética e a moral do capitalista que dá certo, né, também derruba, e ele fica também super endividado, e os dois vão parar nesse jogo. No recrutamento do jogo, a gente tem o ponto da submissão perante a ganância, né? O recrutador, ele tem tipo aquele tazo grandão, né, o cartão que ele tem que bater e virar o do outro, e isso gera uma recompensa financeira, que é o ponto da ganância, e ele não tem como pagar a mesma moeda de troca, a troca equivalente daquilo. Então ele se submete a levar os tapas na cara, e numa conversão monetária aí que eu peguei na internet, os wons, né, a quantidade de wons lá do tapa na cara seria na ordem de R$450, mais ou menos. Então R$450 por um tapa na cara, né, a gente já toma tanto tapa na cara de graça da vida. Então ele se submete, aquilo gera ganância, né? Então já está apresentando, ó, você vai ter uma contrapartida violenta em prol de um benefício financeiro. E quando você chega para o jogo ali, né, são mais de 456 pessoas naquela edição do jogo que estão nessa situação de endividamento, de complicação financeira e que não vê uma outra alternativa, né? E as histórias vão se desenrolando, a gente se apega com as personagens. Das estratégias durante o jogo, a gente vai ter uma simulação de um estado socialista de igualdade. Todo mundo tem direito à mesma quantidade de comida. Quando alguém fura a fila e fere a ética, alguém passa fome. E aí a meritocracia acontece, né? Quem consegue se sobressair na prova, dentro de regras básicas, vence e triunfa e ganha na vida. E o legal é que quando as pessoas morrem, elas têm uma quantidade fixa de dinheiro que cai, né? Tipo, aquilo que vale a vida de alguém. é uma vida transformada em dinheiro dentro de um porquinho, né? Que é o símbolo da crítica ao capitalismo, né? Seu porco capitalista, né? Lá da Revolução dos Bichos, enfim. Quando eles voltam do jogo, né? E, enfim, diminuiu a quantidade de gente, tudo da primeira rodada, né? Do Batatinha Frita, é colocado a questão da votação para encerrar o jogo, né? E aí tinham morrido 55 pessoas no primeiro jogo, e aí eles fazem a votação com 201 pessoas, né? Por que 201? Para a conta ficar fácil e um voto, seu voto de decisão, né? E aí a gente vive muito que a gente vive nas últimas eleições presidenciais do país, né? Uma bipolaridade, uma divisão onde as duas pessoas têm sua razão de crítica e de direito, e aí um voto, né, que desqualifica para um lado ou para o outro.
E o legal é que esse voto inicialmente é em prol da humanidade das pessoas, de encerrar o jogo, né? Que é dado pelo número 1, né? Pelo velhinho. E o velhinho, num sentido assim de experiência, de sabedoria, né? De maturidade, que só o Jihon que tem essa paciência, né? De entender que um velho tem que ser ouvido, que você tem que dar essa atenção. E aí esse um voto acaba com o jogo e as pessoas depois podem voltar se quiserem, né? E pouquíssimas depois desistem de fato, né? A maioria vai lá, reencara a vida, vê as dívidas, a profundidade dos problemas que vive, e aí eles acabam optando por voltar para aquele jogo, mesmo que custe a vida deles, que a vida lá fora não compensa tanto assim, né? E essa falta de propósito por conta da ausência de dinheiro e de remuneração, ela é um problema que o Brasil vive muito, né? A gente tem uma população endividada gigantesca e uma população dessa população endividada, uma população inadimplente muito grande também, né? Que é aquela que está afogada nos juros das dívidas que acabou entrando. Então essas pessoas elas optam por abrir mão da própria vida em nome de uma possibilidade de mudança financeira, né? E esse ponto é o que pega o público em geral, né? A gente vive num mundo onde as pessoas sonham com essa guinada financeira, né? Quem vai ser o milionário, show do milhão, Big Brother, nossa, ganhar 1 milhão, né? O valor total do prêmio lá seria na ordem de 208 milhões de reais, que é mais ou menos o que a gente tem num prêmio acumulado da Mega Sena da Virada, né? Que é o grande sonho do brasileiro, né? Então, o público brasileiro vai se afeiçoar nessa parte da série por conta disso. Voltando para a estrutura de poder lá dentro, né, a gente vai ter um exército vermelho, onde a gente tem castas de trabalho, né, os operários, os soldados e os chefes, né? E essas 3 castas, aí elas representariam esse Estado comunista, e os jogadores, que é a população em geral, elas têm o seu direito democrático, né? Então, quando alguém vai tentar ferir o direito à democracia, é colocado uma arma na cabeça e falado, não, a gente vai respeitar esse espaço democrático de vocês. E essa crítica, né, ao Estado autoritário garantido, na verdade, mostra que dentro de um sistema comunista fechado, onde você tem um Estado de poder com a posse das armas e tudo mais, as pessoas vão ter que jogar a regra do Estado, né? E independente da escolha que elas venham a ter numa eleição, elas têm que se submeter à regra geral que está estabelecida, tá? Então essa crítica ela passa ali nas entrelinhas, em algumas falas, e ela é muito bacana de ser refletida. E é legal que eles estão criticando essa autoridade do Estado, de um Estado comunista, no caso, né? Trajado em vermelho e tudo mais, perdendo a sua própria identidade, né? Assumindo a identidade do sistema. E eles, em oposição, estão criticando igualmente o capitalismo, né? Como uma ferramenta onde as pessoas, por conta do dinheiro, abrem mão das coisas que valem a pena na vida. Que é dar valor para o jantar de aniversário da filha, quer estar com a mãe em momentos de dificuldade, como a busca pelo dinheiro, né, ou a falta dele geram problemas sociais igualmente enormes. O ponto dos refugiados, né, então dos 7 personagens principais ali, né, a gente tem 2 que são refugiados de outros países, né, uma que eu não entendi se ela era chinesa ou norte-coreana, porque estava com a família distribuída, né, eu acredito que ela era da Coreia do Norte, veio refugiada. E o outro era do Paquistão, que estava em situação de extrema pobreza. Ele, enfim, até manda a mulher e o filho de volta e volta pro jogo, né? Que era Acho que o personagem de bondade pura do coração, né? Que vai tentar ser inocente até o final. Quando a gente chega no finalzinho do jogo, né? E a gente vai ter o vencedor do jogo. Das edições anteriores é o líder, né? Que é o irmão do detetive, que se corrompeu ao sistema totalmente, né? Ele agora faz parte, rege esse sistema das edições seguintes. E o Jihon, que é o que venceu essa edição, ele perde o propósito de vida. E aí no debate final, né? O que as pessoas ricas e as pessoas pobres têm em comum, né? Você ter muito dinheiro ou você não ter nada de dinheiro te faz perder a graça nas coisas, porque você não, as conquistas são tão... Nada é conquista, né? O que não tem nada não consegue conquistar nada. E o que tem tudo, as conquistas que ele compra com o dinheiro não valem a pena. Esse ponto, ele tira a gente do campo social e leva a gente pro interno, né? O que é o propósito da vida dentro de um sistema onde o dinheiro interfere tanto. Quem tem muito ou quem não tem nada
perdem esse propósito de ser dentro desse sistema. E o senhorzinho, ele acaba tendo essa última disputa com o outro na questão do morador de rua no gelo, né? Enfim, tá nevando e ele vai morrer congelado se ele ficar na rua sem ninguém ajudar. E o minuto final... Olha que bacana, né? O minuto final onde chega a ajuda é o minuto que ele morre. Então ele morre tendo a certeza de que não há esperança, né? Que ninguém vai ajudar o próximo sem esperar nada em troca. E o Jiron, ele tem essa guinada na vida. Ele vê que no último minuto chega alguém que já tinha percebido, mas não tinha condição de ajudar, e aí vem junto com a polícia para tentar fazer alguma coisa e salvar aquele homem, né? Então, o senhorzinho, ele morre dentro daquela depressão dele. Ou seja, as pessoas atravessam essa vida e morrem sem enxergar uma alternativa de propósito e enxergar um outro caminho para ser seguido. A parte do game, né, tem várias outras séries que demonstram. Uma japonesa que eu achei os jogos mais interessantes, né, apesar do sistema da crítica política no Round 6 ser mais legal, é a Alice in Borderland, que também tem na Netflix, que é um Battle Royale também, mas os jogos têm um peso emocional, principalmente os jogos que envolvem o baralho de copas, né, o coraçãozinho, prendem muito mais emocionalmente, né? Não tive a carga emocional completa num Round 6 como eu tive num Alice in Borderland. Eu acho que lá os jogos pegam mais pra quem curte esse tipo de distopia. Mas a crítica política no Round 6 ela é muito mais forte, né? Então ela critica os dois lados, né? E a terceira via que a gente busca, né, no Brasil é de uma coisa, mas lá ele critica assim, os dois grandes modos de operar, né, seja pelo comunismo, seja pelo capitalismo, eles não suprem as demandas, né, e as pessoas sofrem nesses dois sistemas. Acho que é um sofrimento mútuo. Próximo do que foi a crítica do Poço, né? Onde a divisão, a ganância, o egoísmo, o medo, né, o desespero, a violência, tudo isso vira uma crítica muito próxima, onde a gente não tem nenhum caminho límpido, retilíneo para seguir. Vale a pena assistir essa série para ter essas reflexões políticas. Eu acho que ela sensibiliza bem nisso. Por ser uma série sul-coreana, essa questão monetária, tudo que eles vão falando, dá para ter noção pelo volume, né? Porque lá acabam em bilhões de wons. E na conversão seriam, que eu falei, né, um pouco mais de 200 milhões de reais o prêmio final. E aí cada vida nessa conta valeria na ordem ali de uns 400 mil reais. E quanto vale uma vida, né? Eu acho que essa é uma questão que fica na série. Quanto que vale a vida de cada pessoa dentro desse sistema e por que essa pessoa morre, o corpo é incinerado, o que dá para fazer com o corpo no máximo é aproveitar os órgãos para vender no mercado negro, né? Então a carcaça das pessoas não tem valor nenhum, mas a essência delas tem um valor financeiro. Se você assistiu a série e não tinha visto crítica política, comenta aqui embaixo o que você acha que mudou na reflexão que eu fiz aqui com vocês, né? Se vocês tiverem uma outra cena, alguma outra crítica na parte política. E faltou uma coisa. A globalização envolvida, né? Os líderes desse jogo, né? Os VIPs, eles são representantes de vários países diferentes, falam línguas diferentes, né? E eles se colocam ali para fazer esse jogo. E pelo que eu entendi pela tradução, aquela é a edição coreana. Então eles devem, pelo que eu entendi, sediar esse jogo nos seus países de origem ou em outros países também. Né? Então esse punch de globalização, das grandes fortunas do mundo comandando um sistema e tudo mais, ele também aparece nessa parte dos VIPs, né? Que tem a sua moralidade totalmente desintegrada, né? Eles não têm um aspecto moral comum. O sacrifício no final do Sang-ho, né? Ele perde o jogo, mas Jiron não mata ele. Opta por não matar. E aí o soldado vem, né? E ele fala, não, dá pra gente votar ainda, porque é um sistema democrático, né? E se somos em dois votarem, a gente interrompe o jogo. Mas o Sang-ho, ele entende que no sistema que ele vivia lá fora, a vida dele já tinha acabado. Então ele opta por se sacrificar. E o jogo de números eu não captei um sentido assim, a não ser que o primeiro e o último, né, que são os dois extremos, naquele espectro político que eu falo que não é um campo cartesiano, né, que ele dá a volta e se encontra no outro ponto. Aqui que a gente vai ter talvez o 1 e o 456. A numeração deles na série talvez seja essa conexão, onde o começo e o fim eles têm
roupagens diferentes, idades diferentes, né? Tipos de situação econômica diferentes, mas eles têm essa conexão final, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com quem possa interessar, que gostou da série, e se você acha interessante analisar uma outra série e tudo mais, ou continuar essas análises que eu faço, às vezes das que sensibilizam mais, comenta aqui embaixo e me dá sugestões para os próximos vídeos, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau.